Noite! Está começando a segunda live dessa série de lives que eu estou fazendo essa semana e a próxima. Aconteceu a primeira ontem, a segunda hoje, amanhã terá a última dessa semana e semana que vem teremos mais 3 lives de terça a quinta. Ontem a gente conversou sobre aspectos mais gerais do TDAH e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre as contribuições da neuropsicologia para o diagnóstico. Ângela Gracioli estará aqui comigo, ela já está aqui e eu acho que é interessante a gente de repente já começar. Deixa eu adicioná-la aqui. Olá, Ângela! Oi, boa Boa noite. noite! E aí, tudo bem? Tava te ouvindo. Eu não tô lhe ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. E agora? Só um minuto, deixa eu checar aqui o fone. O que acontece? Será que os outros estão me ouvindo? Gente, diz sim. Agora eu estou ouvindo, desculpa, deve ter sido algum mau contato, enfim, alguma coisa aí com o meu fone mesmo. Eu não estava te ouvindo. De todo Acontece. modo, deixa eu só, porque assim, agora eu estou usando como recurso para facilitar aqui, ver os comentários e tudo mais. Eu abro no computador também. Então, eu olhando aqui para o lado, é porque eu Uhum. estou vendo, né, quem está chegando, os Sim. comentários, perguntas, tá bom? Enquanto Ah, eu também isso, tenho meu hipocampo auxiliar aqui, que me ajuda a lembrar. a gente, Importante, né? a gente precisa se organizar, né? Usar estratégias, Claro, porque, olha, é lógico. muita informação. Na verdade, É eu tô com verdade. 2 monitores. A gente vai falar sobre atenção, e aí, né, uma das questões, Hoje a gente vai falar. essa coisa multifocal e múltiplas atenções, enfim. Então, ó, já estou aqui no computador também, já estou vendo as pessoas que estão entrando. Então, assim, gostaria de dar aqui as boas-vindas, agora que eu já me organizei, né? Porque esse iniciozinho é sempre muito, muito tumultuado aqui para mim, né? Eu preciso me familiarizar mais com essas coisas das lives, né? Enfim, ter toda a Eu minha. também. É difícil. Mais uma vez, já que tudo organizado, eu gostaria de dar as boas-vindas para você, Ângela. Prazer em conhecê-la. A gente, né, Obrigada. é uma dessas coisas, né, da possibilidade das coisas online, dos contatos, amplia muito essa rede e, enfim, estamos aqui ao vivo. Boa noite a todo mundo que está chegando. Se vocês puderem falar se estão nos vendo bem, nos ouvindo também. É Me legal, tá bom? ouvindo. Pra gente ter esse retorno. Então, Esse Ângela, feedback. isso é legal. Deixa eu começar te apresentando, né? Então, Ângela Gracioli, não é isso? O sobrenome Isso. Gracioli é psicóloga e mestranda em psicologia e saúde, com ênfase em avaliação e intervenção psicológica pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Trabalha com terapia cognitivo-comportamental, assim como eu, então somos colegas aí, né, da abordagem. Uhum. Possui experiência profissional em avaliação neuropsicológica no contexto do neurodesenvolvimento e no contexto de doenças neurodegenerativas. Falei tudo? Tem alguma outra Isso coisa aí. que eu esqueci de comentar? Eu acho que tá ótima a apresentação, gostei. Bem resumida, mas tá muito bom. Acho que dentro do que cabe de uma live tá ótimo. Então, joia. Boa noite, Gabriele. Seja bem-vinda. Então, vamos começar do começo, né? Na live de ontem, a gente falou, eu conversei com o Dr. Tiago Campos e a gente falou mais sobre aspectos, vamos dizer, mais gerais, né? Como eu falei no início do vídeo, do TDAH. E aí a gente comentou a respeito da questão diagnóstica a partir de exame clínico, enfim. E aí eu queria saber de você, e é por isso que estamos aqui hoje, né? Entender um pouquinho onde é que entra a neuropsicologia dentro, auxiliando, enfim, no processo de diagnóstico do TDAH. Todo mundo precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para confirmar diagnóstico,
como que funciona essa, essa área aí, né, dentro desse contexto do TDAH, pensando especialmente em adultos, né, que é o foco dessa série de lives também. Uhum. Sim, ótimo. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, né? Sobre TDAH, sobre neuropsicologia, sobre funções executivas, sobre atenção, sobre memória, é muita coisa. Então, assim, eu espero conseguir contribuir, né? E que a gente possa ter uma boa conversa aí, uma boa troca. Quem está entrando aí também tá, pode mandar as dúvidas, questionamentos, enfim, tudo. A gente focou no adulto porque, assim, é muita coisa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a infância porque não tem como, né? E aí, Sim, se a minha claro. internet falhar, se ficar meio ruim o enquadramento, vocês vão me avisando. Tá, Então, para acho mim que aqui tá primeiro, ótimo, tá? Só tá, para já te dar tá. o retorno. Então, primeiro, todo mundo precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para ter o diagnóstico do TDAH? Não, não precisa, né? A gente poderia finalizar agora essa live aqui, só por essa resposta aqui, né? Mas assim, não é necessário que se tenha uma avaliação neuropsicológica para o diagnóstico do TDAH. Ele é possível de fazer, é possível, é bom, é importante fazer, né? Mas vamos começar pelo que é uma avaliação neuropsicológica que muita gente não sabe, né? Uhum. Muita gente tem dúvidas, enfim, já ouviu falar, tem amigos que fazem, mas não sabe não sabe o que é, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é basicamente, assim, resumidamente, ela vai avaliar questões, ou vai ter um foco mais cognitivo. Também a gente tem o foco em comportamento, mas é bem mais cognitivo, né? A gente vai avaliar memória, atenção, velocidade de processamento, resolução de problemas, né? Enfim, a gente vai pegar todos os aspectos cognitivos, inteligência, que as pessoas mais falam, QI, né? A avaliação de QI, que é algo, nossa, eu adoro, eu queria saber muito meu QI, inclusive tem testes de QI que tu paga na internet, tu acredita nisso? Que as Na, pessoas na pagam para descobrir Não, qual que na é o seu internet tem QI. um monte de teste, a gente vai chegar lá, inclusive, essas avaliações online, né, que as pessoas fazem, enfim, a gente vai falar também mais um Não pouquinho sobre façam, isso. tá, gente? Não façam isso, não façam isso. Não ajuda e você só perde teu tempo, né? Mas assim, então, isso é o básico da avaliação neuropsicológica. Ah, a gente pode avaliar, avaliar um pouco da personalidade? Pode, acho até interessante incrementar ali com a avaliação neuropsicológica, né? Para ter um panorama ali, conhecer um pouquinho mais o indivíduo que tu está avaliando, né? Mas é importante, assim, dentro de uma avaliação neuropsicológica, a gente tem que fazer uma boa anamnese. Inclusive, ontem, na live, né, do Dr. Tiago, que eu achei excelente, assim, vocês ficaram 1h30 ali, eu queria ficar ouvindo mais. Foi muito bom. Quem não assistiu, gente, é muito importante, assistam, porque lá ele vai destrinchar, assim, bem o que é o TDAH, onde é que acontece, quem avalia, o que a gente faz, que medicamento, qual o tratamento, né? Então, hoje é um complementar, né? E justamente é isso que se pretende a avaliação neuropsicológica, né? É uma avaliação complementar, né? Uhum. Casualmente, chegam muitas avaliações de TDAH, muito mais do que, por exemplo, avaliações para identificar algum tipo de déficit cognitivo relacionado a demências, por exemplo, né? E, na verdade, é muito mais indicado para isso do que para o TDAH, né? Mas, assim, na avaliação neuropsicológica, a gente também vai ver as potencialidades do indivíduo, as dificuldades. Então, assim, é legal, é bom, é interessante fazer, né? É importante que se faça, né? Justamente para a gente ter não vou dizer perfil neuropsicológico, né? Porque eu não gosto muito disso relacionado ao TDAH, porque não tem, né? O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, por isso que a gente fala que é a partir de... Tu vai avaliar a funcionalidade do indivíduo, né? Vai ver onde Uhum. é que está o problema nas atividades de vida diária dele, lá na organização dele, na organização de vida, nas suas tarefas, no seu tempo, enfim, na sua gestão de tempo, Uhum. gestão de vida, né? Gestão profissional também. Uhum. Quando você fala dessas avaliações, né, e possíveis dificuldades e tal,
A avaliação também, assim, além de ser um complemento para o diagnóstico clínico, né, pode servir também como um direcionamento aí pensando no tratamento, né, que até o Thiago falou que é fundamental que as pessoas com TDAH façam psicoterapia, enfim. A avaliação também tem essa, ou pode ter também essa função? Pode e deve, né? Eu acho um desperdício você fazer todo um laudo e não fazer as indicações necessárias, né? Muitas vezes a gente indica para fono, né? A gente indica para psicopedagoga, né? Então, assim, né, enquanto estou fazendo uma avaliação neuropsicológica, enquanto estou fazendo meu raciocínio clínico, né, tendo em vista o TDAH, o déficit intelectual, ou enfim, uma avaliação do mesmo aquelas avaliações que são encaminhadas para traçar um perfil cognitivo mesmo, né? A gente tem que pensar nesses encaminhamentos posteriores. Claro que às vezes a pessoa não vai ter condições de fazer psicoterapia, acompanhamento com neuropediatra ou neurológico, com psicopedagoga, com professores que vão auxiliar aquele aluno numa dificuldade específica. Né? Mas a gente pode ir vendo e fazendo essas indicações. Né? A psicoterapia é uma delas, justamente para psicoeducar esse paciente, para psicoeducar em relação à medicação, né? A aceitação desse diagnóstico, que não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico que tem que ser muito criterioso. Então, assim, desconfiem de diagnósticos que vocês vão numa consulta e vocês saem com diagnóstico de TDAH. A gente sabe que tem muita gente que faz isso, né? Então, assim, não é interessante que seja feito numa consulta de 1 hora, né? 15 minutos, 20, 1 hora e meia. Né? Você precisa conhecer esse cliente. Né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim, respondeu. Você comentou a respeito aí de alguns aspectos, né, que são avaliados, comentou da questão da inteligência, por exemplo. Eu queria agora que você falasse um pouquinho assim de como que é feita a avaliação e o que é que se busca, né, quando você coloca assim, avalia a inteligência e outras, né, outras questões como a atenção, funções executivas, explicar também, né, que eu imagino que tenha pessoas aqui que não são da nossa área, explicar assim, o que são essas funções executivas, por que de se avaliar, o que se objetiva, né, com essa avaliação. Então, falar um pouquinho de como é feita. Por que a gente fala de função executiva quando a gente fala de TDAH, né? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele, na verdade, esse nome ele não é muito interessante, né? TDAH. Na verdade, ele é uma disfunção, ele é muito mais do que um déficit de atenção, muito mais do que uma hiperatividade e impulsividade, né? Ele é muito mais do que isso. Então, a gente tem a tendência de dizer que é uma disfunção executiva, por quê? O que é uma função executiva? Vou falar bem prático, porque não é só direcionado a colegas psicólogos que estão aqui hoje, mas a população geral, né? Eu gosto de falar, assim, de formas mais simples para todo mundo poder entender. Né? Então, assim, Carla, me conta assim, como é que tu estava te planejando há 40 minutos atrás para a gente fazer essa live hoje? Me fala um pouquinho de como é que foi para te chegar até agora. Tá, vamos lá. Você está fazendo essa pergunta porque, como eu já falei, né, da questão do meu diagnóstico, vou explicar a vamos dizer função assim, executiva. então, tá, beleza. Vou explicar mais em relação à função executiva, tá? Tá. Primeiro Não, joia, mas é só para eu entender assim, o contexto da pergunta. Então, é porque você já sabe, já tem essa informação. Me conta o que beleza. tu tá fazendo. Tá. Então, vamos lá. Para eu me preparar aqui para a live especificamente, então vocês, quem chegou aqui no início viu, né, que eu estava aqui me organizando, tem um monte de tela. Eu coloquei a luz, porque eu falei, ai meu Deus, será que a luz está boa? A luz não está boa. O microfone, o fone. Então, assim, eu realizei uma série de... Eu fiz uma lista, né, um checklist, vamos dizer assim, do que eu precisava para estar aqui hoje. E à medida que foi chegando o horário, eu fui, vamos dizer assim, fazendo esse checkzinho para ver se tudo que eu havia planejado estava funcionando direitinho. Mas assim, é um funcionamento meu de ter um pouco mais dessa organização para não me perder, para não me, né, para não esquecer alguma coisa. Então, até
ontem na live, né, falando essa questão de certos perfis e tudo mais, falando do toque e de que muitas estratégias, né, utilizadas para isso. Eu não chego a ter toque, obviamente, mas eu tenho talvez uma personalidade um pouco mais, assim, talvez para um obsessivo compulsivo, pensando nessa coisa da organização para não me perder. Então, assim, eu geralmente chego mais cedo nos lugares, então eu me programo, ao contrário do que até a maioria das pessoas que possuem, né, TDAH fazem, de chegar atrasada, de ter esse problema com o tempo. Como eu já sou preocupada com essa questão, eu tento mitigar esses possíveis problemas. Então, eu fiz toda uma organização prévia para estar aqui com você hoje, com as pessoas que estão aqui com a gente ao vivo agora. Isso que tu falou são mecanismos compensatórios que a gente fala, né? De quem tem TDAH, por exemplo. Né? Tu sabe que tu vai chegar atrasada, então tu te arruma muito antes e não chega atrasada. Ou tu desenvolve um TOC, um TPOC, né? Que é o transtorno de personalidade, obsessivo compulsivo, que tu vai ter muitas coisas, vai checar, vai fazer as coisas, né? Vai tentar desenvolver, às vezes, até uma obsessão por organização, porque justamente se tu, né, se tu te organiza, tu não te desorganiza, né? Mas, enfim, por que eu te perguntei isso, né? E vou complementar, né? Provavelmente, hoje foi um dia em que você atendeu, você trabalhou, você calculou mais ou menos que à noite você deveria estar um pouco mais atenta, né? Então, tu resolveu dormir bem, né, e tudo mais. Então, assim, tudo isso que tu fez, principalmente antes de entrar na live, ou que muitas pessoas estão aí pensando, a Ângela vai fazer uma live junto com a Carly, eu tenho que terminar minha janta aqui para eu conseguir, ou eu estou jantando enquanto eu estou ouvindo, né? Tudo isso está relacionado às funções executivas. Por isso que eu gosto muito mais de dar o exemplo de funções executivas assim, do que dizer que as funções executivas são comportamentos dirigidos a metas, né? Assim é muito mais fácil de explicar. A gente utiliza as funções executivas o tempo todo. Se você está vivo, você está usando as suas funções executivas, né? Então, as funções executivas, elas abarcam uma infinidade de conceitos, né? A gente tem uma infinidade de conceitos. Justamente, funções executivas é o que eu estou estudando no meu mestrado, né? Eu vou fazer uma revisão de uma adaptação e evidências de validade, esse nome aí, né, para um teste de estimativas cognitivas, né? Então, está relacionado com as funções executivas, né? Então, assim, dentro das funções executivas, a gente tem a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório. Todos esses nomes aí são coisas que acontecem automaticamente. A gente faz automaticamente isso. Por exemplo, a gente precisa da memória operacional ou memória de trabalho para quando a gente vai fazer uma continha lá, do -10, menos não sei o quê, um vai em cima, tarará, tu manipula aquela informação, diminui, subtrai, né? E isso é a mesma coisa que tu, quando tu estava fazendo, eu tenho que fazer isso, porque daqui 5 minutos eu tenho que entrar na live, então eu tenho que organizar aqui, essa tela funciona desse jeito, essa aqui assim, né? E é o comportamento dirigido a metas mesmo, né? O que a gente faz para manipular essas informações, como é que a gente se organiza? Eu gosto de dizer que funções executivas é o maestro da ópera, né? Então ele vai dizer, ó, vai um pouquinho mais, atenção, melhor aqui. Agora a gente tem que dar uma controlada aqui no inibitório, inibe esse comportamento aqui, porque agora a gente vai ter que estudar. Inibe esse comportamento aqui, Ângela, do barulho, e presta atenção aqui, porque lá fora está acontecendo. Então eu tenho que voltar para cá, né? Então, assim, a melhor maneira de explicar funções executivas é mais ou menos essa. Espero que todo mundo tenha entendido, né? Um pouco complexo, Sim. né? Se alguém ficou com dúvida, aproveita, coloca no chat, né? Pra gente tirar a dúvida agora, aí. que depois vai ficar mais É ao complicado. vivo. É, ao vivo, exato. Ok, então assim, eu entendi o que é as funções executivas, eu espero, né, que as pessoas aqui presentes também tenham entendido. E daí eu queria saber, né? Quais dessas funções, se estão todas, em que nível, né, são avaliadas, pensando aí numa hipótese diagnóstica de TDAH. Isso aí. A gente parte de uma hipótese, né? Dentro da avaliação neuropsicológica, tu tem que saber o que tu tá procurando, né? Então, assim, tu tem que fazer uma boa anamnese, um bom histórico daquela pessoa, né? A gente é investigador, a gente tem que investigar tudo, né? E tu tem que entender de
Hoje, qualquer pessoa que sai da faculdade de psicologia pode fazer uma avaliação neuropsicológica. Só não pode se chamar de neuropsicólogo, né? Mas pode fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas tu tem que ter a noção de que o instrumento neuropsicológico, os testes, as escalas, é um recurso que a gente tem, né? É um recurso a mais. Por isso que a gente fala que o diagnóstico do TDAH ele é clínico, né? Tu tem que buscar lá na história de vida, focando no adulto agora, né? Tem que buscar lá na história de vida da pessoa, de como ele se lembra, do que chamavam ele, que às vezes tem aqueles apelidos que vocês falaram ontem. Tá sempre no mundo da lua, é do signo de peixe. Ah, tu é assim porque tu é pisciano, né? Tu tá no mundo da lua, tu é sonhador porque tu é pisciano. Então, assim, esse aí tá sempre comendo mosca na aula, né? Esse tipo de coisa. É o preguiçoso, é o que não tem vontade, né? Isso daí, por isso que a gente indica para psicoterapia, né? Isso daí é uma coisa muito difícil também para a pessoa que tem esse diagnóstico, né? Não é fácil. Então, assim, a gente tem escalas e instrumentos que vão compor o raciocínio clínico, né? Que é o principal, né? O principal, justamente por causa do TDAH ser o diagnóstico clínico. Então, o teu foco da avaliação vai ser na funcionalidade desse indivíduo, né? Tu pode acrescentar algumas escalas, tu pode fazer mensurar ali o QI através da escala que a gente tem ali, a abreviada de inteligência WASI, né? Mas a gente tem o VISC-4, que é para criança, o VAIS-3, né? Então, no Brasil, a gente tem o VAIS-3. E a gente, ali dentro desses instrumentos, a gente tem vários aspectos que a gente consegue mensurar do funcionamento cognitivo da pessoa. Então, esses instrumentos, eles nos auxiliam, é um recurso a mais, né? Se tu quiser, pode fazer avaliação neuropsicológica para TDAH sem instrumento? Pode também, tá? Mas, assim, é necessário compor esse diagnóstico, ele é multidisciplinar, tá? Então, assim, é necessário que tu tenha informações lá do neurologista, se ele está sendo acompanhado por um neuro, né? Da fono, se tem, né? Das pessoas da família, né? Que auxiliam. Muitas vezes a esposa é a gestora cognitiva daquela pessoa, né? Ela que lembra ele que não esquece a chave, lembra que tu tem que ir no mercado depois, manda mensagem, traz tal coisa do mercado, né? Então, assim, não, e tem muito aquela coisa de o TDAH é o desastrado, não é bem assim também, né? Então, assim, a gente fala hoje em dia desse espectro, né? Dentro dos transtornos mentais. Então, o TDAH não vai fugir disso aí, né? A gente vai pensar dentro do espectro, porque cada pessoa vai ter a sua individualidade em relação. Tem pessoas que têm uma sensibilidade a som, sensibilidade a cheiros, né? A maioria tem sensibilidade a som, né? Porque isso distrai bastante, principalmente o predominantemente desatento. Né? Então, assim, são muitas coisas que precisam compor uma avaliação, né? E aí você precisa procurar um bom profissional que faça isso. A Mariana comentou, né, quando você mencionou aí essa questão do histórico de vida, que as pessoas muitas vezes são rotuladas, né, colocam esses rótulos, apelidos e tudo mais, diante das dificuldades. Então, assim, só para resumir essa parte da avaliação, você coloca que a entrevista, o exame, enfim, a parte clínica é fundamental, assim, inclusive, é essencial e em alguns casos eu imagino que seja apenas ela necessária, enfim. Mas quando se fala das testagens, então você parte a partir dessa investigação prévia que você faz da entrevista. Então, assim, como um complemento, é mais no sentido de confirmar aquela hipótese que você levantou, de identificar ali, talvez, o nível de comprometimento, né, de alguma dificuldade que a pessoa relata. Então, os instrumentos vêm para dar mais robustez, vamos dizer assim, à avaliação iniciada aí pelas entrevistas, enfim, seria mais ou menos isso? Isso? Em partes, né? Em partes. Tá. Por que eu digo em partes? Hoje em dia, a gente tem muitas pesquisas relacionadas a funções executivas, tá? Partindo desse princípio, vamos pensar que nós temos instrumentos que avaliam funções executivas.
dentro da avaliação neuropsicológica. Por exemplo, o FDT, que é o Five Digit Test, né? Que é um teste lá de que a gente vai fazer algumas etapas ali, a pessoa vai selecionar e tal, a gente vai controlar o tempo, avaliar controle inibitório e tudo mais, flexibilidade, né? Existem, né? Principalmente o autor, o Russell Barkley, né? Que ele é um dos maiores nomes que estudam o TDAH, né? Ele tem uma crítica ferrenha essa utilização. E ele explica muito bem um artigo que depois eu posso te enviar também, se tu tem vontade de ler, um artigo de 2019. E ele fala sobre isso, né? Onde é que vocês estão errando para fazer a avaliação do TDAH utilizando esse tipo de instrumento. E aí ele coloca lá várias explicações para isso, né? Então, assim, às vezes nos ajuda, às vezes nos atrapalha utilizar. Então, assim, tu tem que saber o que tu tá buscando. Uma pessoa com TDAH pode ir muito bem em testes atencionais, em testes de funções executivas e dar um falso negativo. Ah, ele não tem nada. Olha só, olha esse BPA, que é a bateria de atenção lá que a gente tem, né? Ou TEAD, TEACO e TEAUT, que a gente avalia atenção concentrada, dividida e alternada, né? Então, assim, às vezes ele vai muito bem em todos esses instrumentos, né? E mesmo assim ele pode ter um TDAH. Ou ir razoavelmente bem, ou tudo mais, ou apresentar algumas questões de memória operacional rebaixada ali. Então, assim, tu tem que saber o que tu tá buscando, tu tem que entender o fenômeno, tu tem que saber como é que é essa funcionalidade dessa pessoa na vida dela. Só os instrumentos não vão te ajudar, né? E o Barkley... não, desculpa. O Barkley, só para terminar, né? O Barkley, ele estava se referindo aos instrumentos específicos de funções executivas, porque às vezes eles avaliam 10 minutos, 20 minutos ali fazendo algumas tarefas, e nas atividades de vida diária, às vezes a pessoa precisa de muito mais tempo para ver a dificuldade, né? Então, assim, isso é um dos pontos. Então, assim, a gente pode dizer que não tem evidência suficiente avaliar somente a função executiva, aspectos do funcionamento executivo. Isso não. A avaliação neuropsicológica como um todo, isso sim tem evidência, né? A gente pode utilizar. Agora, isso individualmente, sem um bom raciocínio clínico, não ajuda. É interessante, assim, que quando eu falei dessa coisa do caminho, foi mais ou menos o que o Thiago até comentou ontem, né? De que se você não sabe o que você procura, né? Eu não me lembro agora a frase que ele usou, mas enfim, você não vai saber o que tá buscando. Isso, e não vai saber nem quando encontrar. Eu acho que é mais ou Uhum. menos isso a fala. E quando a gente fala também de instrumentos e tudo mais, é importante lembrar que, primeiro, existem treinamentos para você não só aplicar, mas para você fazer a correção. Então, existem habilidades do clínico, assim, que eu acho que é importante assim, ter esse investimento na formação para poder desenvolver, né, justamente esse raciocínio que você falou, que na verdade é o que vai, eu imagino, né, fazer o direcionamento para uma melhor avaliação. Então, vai compor o diagnóstico, né? Isso, é a composição de uma série de coisas. E aí você falou aí de algumas coisas e eu queria já começar, né, perguntando especificamente sobre a questão do que você falou algumas vezes da avaliação da inteligência. Por que é importante se avaliar isso, né, nesse contexto? O que pode dizer uma coisa? Qual o sentido, né, resumindo, qual o sentido dessa avaliação dentro do contexto do diagnóstico de TDAH? A avaliação da inteligência, ela vai nos auxiliar em alguns aspectos, né? Por exemplo, para a gente identificar aquilo que eu falei, forças, né? Potencialidades do indivíduo, fraquezas do indivíduo, dificuldades, vamos usar essa palavra, fraquezas é meio chato, meio ruim, né? Vamos usar dificuldades do indivíduo, né? Onde é que ele pode... Porque, assim, o QI, ele não é estático, né? Tu pode... Daqui a pouco tu tem um QI ali de 100, e aí você vai para você estuda, você faz uma nova língua, daqui a pouco teu QI tá lá no 120, 115, né? Então, assim, o QI, ele pode sofrer alterações ao longo da vida e deve, na verdade, né? Deveria, pelo menos. Então, assim, na avaliação infantil, eu considero, tá? Agora é minha opinião pessoal, é que ele é bem mais importante do que na vida adulta.
né? Porque assim, lá na avaliação infantil, a gente vai ver se essa criança não tem um déficit intelectual, né? Que é o padrão ouro que a gente tem, é a avaliação de QI hoje em dia, por esses instrumentos que eu citei antes, FISC-4, escala WASI abreviada de inteligência, né? O VAIS-3, que é para cima de 18 anos. Então, assim, eles vão nos auxiliar esse diagnóstico diferencial, né? Toda avaliação neuropsicológica, ela vai fazer isso, né? Vai nos auxiliar a ver com mais clareza, talvez, esse diagnóstico diferencial, né? Não Uhum. exclui também que a pessoa tem um TDAH, né? Déficit atencional. Às vezes a pessoa só vai ter um déficit atencional, gente, tá tudo bem ter um déficit atencional ao longo da vida, né? Talvez a Uhum. pessoa descubra numa avaliação que ela tem realmente um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo ou tá em burnout, né? Tá fazendo um burnout e a pessoa tá, você tem TDAH, tá fazendo um burnout, você vai dar uma Ritalina para ele, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. É compromisso, né? A pessoa tá ali te Uhum. buscando um auxílio para isso. Então, o teste de QI, ele é super estimado, mas ele só vai compor, né? Então, assim, eu tenho QI 80, eu tenho QI 110, eu tenho QI 120. Ajuda? Nossa, ajuda bastante, né? Mas já vi casos em que a pessoa tinha um QI 120 e o que tinha 80 era muito mais à frente, muito mais adiante do que essa pessoa aí que estava com 120, estava com várias questões na vida, né? Nem vou entrar muito nesse detalhe, que acho que daí vai mais para psicoterapia. Então, Uhum. assim, o QI, ele ajuda, sim, mas ele não é o principal, né? Ele vai nos auxiliar, ele é muito importante, a gente tem que fazer. Não é isso que eu tô Tá. falando, né? A gente precisa Uhum. fazer ele. Mas é mais um componente Ele é um componente nesse importante. pacote, né, de coisas que são Isso, avaliadas, enfim. ele é Ou- importante. Outra coisa que você comentou, e até você citou, né, um instrumento que avalia 3 tipos de atenção, e também você comentou agora há pouco que às vezes a pessoa só tem uma desatenção e que não necessariamente, né, tem os outros elementos para compor ali o diagnóstico. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim da questão da atenção na avaliação. E a minha pergunta é pensando muito na questão de críticos, né, a respeito do diagnóstico de TDAH. Até comentei ontem com o Tiago, de que muitas pessoas falam que ou é problema, invenção da indústria farmacêutica, né? Criando dificuldade para vender facilidade, ou é É. uma questão de querer de controlar crianças que não estão adequadas a um modelo mais tradicional de ensino, por exemplo, e tal. E aí a crítica vem de que se avalia se tem atenção ou desatenção, quando na verdade você só nesse instrumento citou 3 tipos de atenção, não é isso? E Uhum. complementando, não sei se vai ficar embolado aí para você responder, mas enfim, você comentou até da questão da inteligência, mas né, a gente pode pensar em tipos de inteligências também, né? Que não Uhum. necessariamente uma pessoa pode ter ali uma inteligência para uma determinada função, uma coisa assim mais escolar, por exemplo, e uma outra que tem um outro tipo de inteligência. Então, assim, qual é o tipo de atenção que se avalia também? De atenção, não, de inteligência, desculpa. Como que é visto, né, essa variedade, diversidade de Uhum. atenção e de inteligências, vamos dizer assim, Uhum. dentro desse contexto? Acho que daria metade de uma live falar sobre isso, né? Porque, assim, existem muitas teorias sobre avaliação de inteligência ou sobre... A gente tem alguns instrumentos que podem avaliar, por exemplo, inteligência não verbal, né? Não é algo que eu trabalho muito porque eu acabo avaliando bem mais. Então, assim, eu não poderia dizer com propriedade, porque eu não gosto, prefiro que alguém que saiba melhor do que eu isso saiba dizer quais os aspectos que vão avaliar lá na inteligência não verbal, né? E aí Uhum, a gente acaba pegando instrumentos um pouco mais para crianças, 13. A gente pode fazer uma avaliação neuropsicológica a partir do primeiro, segundo ano, né? Só que a gente não tem tantos instrumentos, primeiro, segundo ano de vida, a gente não tem tantos instrumentos assim antes dos 3 anos, 4 anos ali, né? uhum, Mas assim, a gente pode utilizar instrumentos e a gente pode fazer uma avaliação clínica também, né? Observacional. Às vezes a pessoa chega com, acho que ele tem TDAH, e tu vai ver a pessoa
ela tem um diagnóstico de superdotação, né, altas habilidades, né, tem um grande envolvimento com a tarefa, então, inclusive em altas habilidades a gente tem vários tipos, né, habilidade musical, por exemplo, altas habilidades musicais também são uma delas. Aquele teu amigo lá que toca baixo, toca guitarra, toca bateria, cavaquinho, sabe? Aham. Né? Então, assim, a gente entraria em outra esfera quando a gente fala de inteligência, né? E avaliação de inteligência. Mas ali na composição é um dos que compõem a nossa avaliação, né? Mas tinha mais uma pergunta que tu Foi falou. com relação à atenção, os Isso, tipos, os né? 3 tipos de atenção. Uhum. É, dentre os instrumentos que a gente tem, né? A gente tem o BPA, que é uma bateria psicológica para avaliar a atenção, né? Então, a gente avalia 3 aspectos da atenção: a atenção concentrada, a dividida e a alternada, né? E aí, a gente tem outros instrumentos, por exemplo, o TAVIS ou TAVIS 4, que também avaliam esses 3 tipos. A gente tem o TEAD, TEACO e TEALT, que até ele tem uma evidência melhor do que o BPA, por exemplo, né? E ele também avalia a atenção concentrada, dividida e alternada, né? Mas no TDAH, a gente vai olhar bem para essa atenção concentrada, né? Essa atenção sustentada, né? A capacidade que ele tem de manter o foco atencional por um bom tempo. E também, se a gente pensar em flexibilidade cognitiva, a capacidade que ele tem de alternar entre um estímulo e outro, como é o que a gente vê, por exemplo, em outros testes, né? Que colocam umas cartinhas, enfim, aí tu tem que mudar, enfim, né? Não vou entrar muito nesse outro instrumento, mas que também avalia funções executivas e que também está um déficit lá no TDAH. Né? Então, assim, eu espero que mudem esse nome de TDAH, porque eu acho bem ruim esse nome. Acho que ele não ajuda muito, né? Eu acho que é meio, talvez, né? Não sei, tô aqui pensando alto. Talvez muito das críticas, das polêmicas, né? De muitas pessoas falando contra, enfim, como isso que eu falei de, porque tem vários tipos de atenção e que aí no TDAH não tem atenção, que tipo de atenção é essa e tal. Muitas vezes, primeiro, né, a pessoa não se, talvez não se deu ao trabalho de entender um pouquinho mais de como que funciona a avaliação, de que, apesar do nome, e eu acho que é esse que é o grande problema, né, que dá a entender que é sem atenção e com hiperatividade e acabou, né, o diagnóstico, e que na verdade não é isso. Tem outros componentes, outros elementos que fazem parte e que são levados, obviamente, em consideração na avaliação. Essa a parte da entrevista é super importante, o exame clínico, o histórico de vida, né? Como bem salientou Uhum. também o doutor Tiago, isso tudo é importante, né? O que que Questões culturais, né? Às vezes tu inclusive, uhum, ou, por exemplo, tu também vai avaliar se a pessoa não tem uma dislexia, né? Ou uma descalculia. A dislexia é justamente porque a pessoa vai ler lá e aí ela se perde na leitura, ou vai escrever, esquece um acento, ou descalculia, é muito comum também TDAH e comorbidade com descalculia, né? uhum, Então, esses aspectos, o profissional ele tem que estar bem atento para fazer isso, né? Tem que estar bem atento e fazer uma boa anamnese, né? Isso é uhum, para qualquer área da saúde, né? Tu tem que fazer uma claro, boa claro. anamnese. Então, assim, gente, ó, para quem não é da área, não, não pense que tudo, assim, pelo menos o bom diagnóstico, né, uma boa avaliação, deve se preocupar, como a Angela falou no início, desconfie de alguém que dá diagnóstico com 1 hora, né, 1 hora e meia, sei lá, e somente é muito complicado. Mas, assim, a boa avaliação, ela passa por uma investigação. Como eu falei ontem, é quase um CSI aí da gente ir montando a história, né, de vida e os marcadores, os eventos e tentar entender, né, as Uhum. causas disso tudo. Aí a gente falou da avaliação, eu não sei exatamente, você mencionou, né, que existem alguns instrumentos para crianças pequenininhas e tudo mais, e que tem pouco, se são bem novinhos, inclusive. Eu queria saber, assim, quais são as diferenças, né, numa avaliação de adulto e criança, pensando em termos ou do que se faz, né? Não necessariamente aplicação Uhum. de teste ou de teste também, enfim. Quais são Uhum. essas diferenças?
A gente falou um pouquinho do que tem em comum, né? A gente vai avaliar. Vamos começar pelo que tem em comum, né? Tem muitas coisas em comum, né? A gente não vai avaliar só a criança ou só o adulto, assim, digamos assim, a gente não vai buscar informações só através da criança, observando a criança, ou só conversando e observando o adulto, né? O que tem que compor é as pessoas que convivem com essa criança, as pessoas que convivem com esse adulto, as pessoas que convivem com a criança na escola, né, em outros lugares, ou amiguinhos, ou a mãe do amiguinho que observou alguma coisa, né, e no adulto também, né, a gente tem que ter outras fontes de informação, né, colegas de trabalho, como é que ele é no trabalho, como é que a esposa dele vê ele, ou o amigo, o namorado, enfim, né, a gente busca isso, que são coisas muito parecidas, tá, resumidamente aqui dentro do que Uhum. cabe dentro de uma live, né? Mas assim, as diferenças é que nós temos instrumentos diferentes. Por exemplo, o nível assim de evidência que a gente tem maior são as escalas de autorrelato, né? A gente tem lá na escala infantil lá SNAP 4, que é uma escala bem básica, assim, ajuda um pouco, né? Mas eu prefiro até entrevistar mais os pais ou os professores do que enviar uma escala SNAP, assim, que vai ter uns critérios ali, tu tá, e daí onde é que só que aparece? Então, pelo menos que tu faça essa escala pensando junto com o professor ou a professora, ou pelo menos faça uma reunião pensando juntos sobre aquilo ali, né? Uhum. E aí a gente tem a SRS 18, né, que também é uma escala, só que não é para criança, né? E aí a gente tem também um que eu anotei aqui que eu gosto bastante, que é o DIVA, né? O DIVA, apesar de ele ter os diagnósticos do DSM-4 ainda, né, que é o nosso diagnóstico de doenças mentais ali, ele ainda se baseia no DSM-4, mas ele é bem legal porque ele vai ter um critério lá de vida adulta e como é que isso aparecia na infância. Como é que isso aqui é no adulto? Como é que isso aqui é na infância? Então, ele vai indo pelos diversos critérios, né? E é uma escala de autorrelato, né? Tu pode, inclusive, perguntar para quem mora contigo, ali pensando em adulto, né? Mora Uhum. ali contigo, convive contigo, para te ajudar até a responder, ou o pai, ou a mãe. Às vezes a mãe te superestima, né? Então, a gente dá uma Ai, mas é que o fulaninho, mas é que ele quis, né? Ele quis parar de fazer. Ele parou de fazer porque ele não queria mais, né? Perdeu a vontade. Então, Uhum. assim, as mães tendem a dar uma atenuada, né? E a gente tem também o BDFS, né? Que é a escala Bartley de disfunções executivas. A gente tem a versão maior e a versão reduzida. Essa escala, ela pode ser utilizada tanto por nós, psicólogos, quanto por médicos, quanto por fono, né? Profissionais da saúde, no geral, né? Podem utilizar essa escala, né? Claro que dentro de um contexto, não vai só dar a escala para ela e esquecer, né? Uhum. Avalia dentro de um contexto. Mas essa escala ela é muito boa. Também a gente tem o EPF-TDAH, que é uma escala que também é um pouco semelhante ali, mas pega mais aspectos do TDAH. O BDFS pega mais das disfunções executivas, né? Desculpa, gente, eu não aguento, eu tenho que falar esses nomes aí. Eu sei que tá difícil. Mas se vocês se vocês tiverem dúvidas, por favor, me mandem lá por mensagem lá no direct, que eu respondo depois o que é todas as escalas. Mas essas escalas de autorrelato é o que a gente tem mais de evidência, de nível de evidência para o TDAH, tá? Uhum. Dentro de uma composição, de um diagnóstico de investigação Claro, complementar, importante né? Não vai ressaltar. largar isso daí e não olhar para isso, né? Aproveitando que você falou dessa questão, né, de consultar pessoas próximas e tudo mais, pensando que, inclusive, eu vi Uhum. aqui que algumas pessoas de hoje estavam na live de ontem, relataram que filhos, né, a própria pessoa também teve diagnóstico recente. Então, tem pessoas não psicólogas e psiquiatras, né, aqui presentes. Eu queria que você falasse assim, um pouquinho. E aí, pensando na talvez confusão que o nome dá, porque quando você fala assim, que alguém está levantando uma hipótese de TDAH, então a pessoa pode focar muito mais nessa coisa que a gente já falou agora há pouco, né? De ter atenção, não ter atenção, de ser hiperativo ou não ser hiperativo. Mas, como a gente falou, não são os únicos sintomas, os únicos sinais, né? Que podem indicar, assim. Então, o que uma pessoa que Hum. convive com uma pessoa que tem TDAH ou que se desconfia que tem TDAH
pode ficar assim mais atento para ver determinados funcionamentos, vamos dizer assim, cognitivos ou comportamentais que na hora que tiverem nessa entrevista com você, por exemplo, ao Uhum. relatar, vai poder contribuir para a confirmação ou não, né, do diagnóstico. Uhum. Bom, a gente pode pensar que tem algo que, pensando assim, a gente pode lembrar dessa gestão financeira, né? Talvez a pessoa não consiga gerir bem o seu sistema financeiro ali, né? Ou é uma pessoa que, assim, vamos pensar em coisas do dia a dia. Uma pessoa que não consegue assistir um filme até o fim, ou assiste, mas daquele jeito, olhando, mexendo no celular e vai. Não consegue assistir séries muito longas, então prefere minisséries, né? Então, pessoas que perdem objetos. Eu não gosto de ficar muito nessas coisas que é corriqueira, porque nem sempre, né? Nem sempre. Ou as pessoas vão dizer, ah, mas eu faço isso de vez em quando, eu não consigo assistir uma série, de vez em quando eu não consigo assistir um filme, quando eu não estou interessado. Todo mundo, de alguma forma, ah, mas eu também tenho isso, ah, mas eu também sou assim. Mas a diferença é que causa um sofrimento. Tu consegue ver que a pessoa está sofrendo por isso, né? Ela sofre, ela gostaria de ler um livro, mas não consegue ler o livro. Ela lê uma página, duas, três ou 10 páginas. Nossa, 10 páginas é muito para quem tem TDAH, né? Tipo, é um salto. Então, Uhum. assim, não consegue ter. Ou aquela pessoa que não gosta muito de estudar, não gosta muito de estudar, né? Aquela coisa assim, não tem muito interesse. Ou aquela pessoa que está sempre fazendo uma coisa ou outra ao mesmo tempo, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? É aquele mais, eu estava falando mais do desatento, mas o hiperativo, né? Que tá sempre vai ver, volta e aí faz outra coisa e gosta de fazer coisa ao mesmo tempo, né? Gosta de cozinhar e fazer, e olhar o telefone, consegue fazer, às vezes, múltiplas tarefas, porque eleva o nível de dopamina e aquela pessoa tá ali, né, fazendo. Agora, quando é tarefas que é meio, eu adoro essa palavra em inglês porque eu acho que representa bem, é boring, né? Tipo, tarefas meio, sabe, meio, ai meu Deus, que saco essa tarefa. Então assim, acho que tu consegue perceber por isso, assim, talvez às vezes uma impulsividade, né, aquela questão da hiperatividade, e também pensando um pouco pelo lado da psicologia, avaliar como que a pessoa que convive com ele se sente quando vê ele dessa forma. Porque às vezes toca em nós alguma coisa, ai, ele me irrita. Ai, ele me irrita. Ou tipo assim, vai homem, tu não anda, vai mulher, tu não anda. Tipo, vamos fazer alguma coisa. Ou tu tá ouvindo o que eu tô falando? Tu ouviu o que eu falei? Tu tá prestando atenção no que eu tô falando? Eu acabei de falar, ai, não ouvi, desculpa, se perde no meio da conversa, né? Uhum. Então, acho que tem muitas coisas, tem muita coisa. Nossa, poderia listar, nem Tem consigo também nem aquelas lembrar. pessoas, pensando da hiperatividade, aquelas pessoas que cansam, né? Só de você ver ou tá perto, né? Meu Deus, já cansei, porque é tanta. Te tonteia. Né? Tem um pouco isso. Então, mas assim, de novo, né? Quem tá aqui com a gente desde o início, quando você falou assim, tenho até receio de falar, né? Porque podem ter esses elementos, e é importante você ter falado isso, Uhum. porque eu ouvi de uma pessoa, né, certa vez, dizendo que, mas eu vi ali os critérios e os sintomas, gente, mas então eu tenho TDAH, não sei o que. Eu falei, gente, calma, não é assim que funciona. E aí eu lembro logo da faculdade de psicologia, né, assim, quando, o aluno de psicologia, quando tem contato com psicopatologia, fala assim, meu Deus, eu tenho tudo, né, aquela agonia louca. Então, gente, de novo, a gente falou no início, falamos no meio, vou voltar a repetir. As avaliações, né, sejam neuropsicológicas, clínicas e tudo mais, elas são feitas dentro de um contexto. Pense lá, né, no CSI, tudo quanto é cidade dos Estados Unidos, que faz toda aquela checagem, verificação. Então, não é simplesmente você preencher, né, alguma escala, um instrumento e pronto, e já tem a resposta. E aí, pensando nisso, né, como eu falei no início, que a gente ia falar, talvez o perigo dessas avaliações online, que normalmente, assim, muitas vezes são só descritivos de algumas situações ou sintomas, enfim, mas que, obviamente, como a gente está ressaltando aqui, não tem essa acurácia aí de ir nesses pormenores da vida da pessoa, da história de vida, enfim. Então, se você quiser comentar, né, a respeito dessa Não problemática investiga da. bem.
Exatamente, não investiga. E primeiro, quando a gente fala de instrumentos psicológicos, né, de instrumentos neuropsicológicos, cognitivos, atenção, tudo mais, quando eu estou falando disso, a gente está falando de um lado da psicologia que se chama psicometria. Isso significa que todos esses instrumentos passaram por critérios rigorosos de validade, fidedignidade, pesquisa. Não é uma coisa simples. Então, assim, não é uma escala que você vai responder lá na internet que vai dizer que você é desatento, hiperativo. Ou, ai, mas ele pergunta vários aspectos da... Não, não é assim. Tanto é que existem instrumentos neuropsicológicos que a gente... neuropsicológicos. Existem instrumentos psicológicos que são de aplicação online, né? São bem poucos, bem específicos, bem poucos. Se vocês, isso é psicólogos, tá? Para direcionar para psicólogos agora. Vocês entram lá no SATEP, vai ter escritos instrumentos que são online ou que não são, né? Então, assim, essa pessoa que está ali do outro lado, eu não sei se ela não está... eu tenho que tomar esse cuidado, né? Quando eu estou aplicando um instrumento, eu só faço avaliação neuropsicológica presencial, né? Só faço. Eu não tenho ainda a habilidade técnica de fazer um instrumento online mesmo os que são adaptados, né? Eu teria que fazer um curso para isso. Por isso que eu prefiro presencial por enquanto, né? Então, assim, se pra gente que tem todo esse caminho de fazer o instrumento, e agora eu que estou fazendo esse processo de adaptar um instrumento para o Brasil, fazer evidências de validade, preciso ter um número gigantesco da população para eu conseguir mais ou menos chegar num resultado que vai me dizer que aquilo que eu estou avaliando realmente se pretende avaliar, né? Isso aí é um longo caminho, isso é pesquisa, gente, isso é ciência, né? Isso é evidência, a gente precisa ter isso. Agora, tu pega um instrumento desse, que foi o fulaninho lá da esquina, que fez, que não tem nenhum conhecimento, ou às vezes até muitas vezes até tem psicólogos que fazem ali um instrumento, uma escala de rastreio e tal. Mas assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Tu tem que ser responsável por aquilo que tu tá colocando na internet. E aí, dentro desse mundo, a gente não é, a gente nem sabe quem é que foi a pessoa que fez aquela escala lá, no que pensou para fazer. Então, assim, tomem cuidado, procurem profissionais que vão te ajudar realmente. Não percam seu tempo com isso. Hoje em dia, a gente evoluiu bastante aí, hoje em dia, com muitas coisas e conhecimento, internet, para vocês saberem que você precisa procurar um profissional adequado para isso, né? Esse profissionais adequados. Esse alerta é muito importante, né? Porque, assim, nós, enquanto psicólogas, né, temos um conselho que, inclusive, faz esse acompanhamento dos instrumentos que são liberados para a categoria utilizar e tudo mais. Passa por revisões, né, também. Então, assim, a gente não está falando de achismo ou porque, né, gostou ali daquele e resolveu usar. Tem todo um critério que sustenta essa avaliação, então é importante ver, eu sempre falo isso, né? Na dúvida, pergunte qual é a formação desse profissional, dessa profissional que você está iniciando ali, seja a sua psicoterapia, seja a sua avaliação, veja quais são as credenciais para ter certeza de que vai conseguir um melhor resultado daquilo que está se buscando, né? Então, é muito importante. A questão da internet, assim, se você... Talvez, né? Vou relativizar aqui. Se você ficou com essa curiosidade, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, para que fazer o online, então? Já vai direto numa avaliação de verdade, vamos dizer assim. De verdade não, de verdade, sem aspas. Para entender todos esses aspectos, né? A Angela comentou aqui que são várias questões que são investigadas, além dos instrumentos, enfim, tem todo um direcionamento ali da investigação, do exame clínico e tudo mais, que você pode se beneficiar muito mais do que se for aderir a uma avaliação desse tipo online.
Bom, olha só, a gente passou rápido, hein? 1 hora já de aqui Passou. a gente juntas. Meu Deus, passa muito rápido. Isso que eu Ângela, resumi muita coisa, né? pois Eu é, cortei né? muita coisa, resumi. Tinha pensado em muitas coisas para falar, mas a gente não consegue abarcar tudo e que bom, né? Porque isso aqui é para mostrar o quão complexo é, não é Com simples. certeza, com certeza. E cada É, pessoa vai ter o seu dentro do seu espectro lá do TDAH, né? Tem gente que vai ter claro. uma sensibilidade. A gente nem chegou no assunto do hiperfoco, por exemplo, do Ai, TDAH, meu Deus. né? Podemos, então Então vamos tem, pelo menos falar do né? hiperfoco, que eu acho super importante. Sabe por que eu acho É. importante? Aí eu já vou aqui falar um pouco, assim, dar o meu exemplo. Para servir de Aham. estudo de casa aqui. Eu Ótimo, costumo ótimo. brincar que, assim, e eu vou dar um exemplo aqui real de lives, por exemplo. Uhum. Eu demorei pra caramba lá no início da pandemia, né? Quando tava aquele boom de live, não sei o que, falar, ai meu Deus, toda aquela coisa meio aversiva. Meio aversiva não, pra mim ainda é bem aversivo, né? Essa coisa assim de exposição, etc, etc. E aí também, eu não fiz uma, eu fiz assim um mês inteiro de live, sabe? Falei assim, não, vamos e pá. Aí agora, aí, Cheguei a me afogar aqui. aí agora de novo, né? Eu não vou fazer uma live para falar sobre. Não, são 6, então vamos com 6. É, assim, quando eu, na verdade, antes de ter o diagnóstico, eu já estava, né, atendendo uma pessoa, eu gostei muito do tema, então, assim, eu foquei muito, e é livro, e sabe, é um negócio de uma energia, um foco que se coloca, e aí você comentou de característica das pessoas com relação, assim, as pessoas próximas observando, né? E aí, eu não sei se entraria nesse tema, mas, por exemplo, eu gosto de fazer muitas atividades. Eu começo, talvez, muitas coisas, não concluo todas elas. E, ao mesmo tempo, assim, quando eu me interesso por algo, eu, tipo assim, vou fazer pintura. Então, eu tenho que comprar o cavalete, o quadro, milhões de tintas, os pincéis inteiros, e vai na aula e não sei o quê, sabe? Aquela coisa toda. Uhum. Instrumento musical, quero aprender não sei o quê. Aí o meu marido fica me sacaneando, ok, já falei algumas coisas na live, na live de ontem, fala aqui de novo. Tem um monte de coisa. E ele fica brincando comigo, fala assim: olha, sabe aquele negócio que você compra? Tá lá chorando, porque nunca mais você tocou na coisa. Então, assim, é uma energia colocada, né, numa determinada coisa, num determinado momento, mas que talvez não se sustenta. Acho que é um pouco disso que Não você se falou, né? sustenta. Exatamente. E aí é que está o sofrimento. Essa é a diferença entre uma pessoa que quer muito. Ah, mas você realmente gostaria de estudar? Eu fiz piano por 5 anos, piano clássico por 5 anos. Gostaria de ter estudado até o 9º ano, né? São 9 anos de estudo de piano, né? Eu tenho um diagnóstico recente, estou finalizando meu diagnóstico do TDAH, mas já sabia que eu tinha muito tempo, só não tinha investigado profundamente, mas agora eu resolvi investigar justamente porque o sofrimento aumentou, né? Com as demandas do mestrado, ler 50 páginas de um artigo em inglês do Miyake que fala sobre funções executivas foi muito difícil. Estudar sobre funções executivas foi uma disfunção executiva minha. Então, assim, isso ficou muito mais, né? Eu tenho praticamente certeza que vai fechar o diagnóstico, né? Mas a gente tem que ir devagar. Eu tô nesse processo. Então, assim, é aceitação, o processo também é aceitação, né? E é isso Uhum. aí que tu falou. Quanto mais tu lê, quanto mais tu estuda, mais tu te identifica. Então, assim, a pessoa pode buscar ajuda, ela deve buscar ajuda com profissionais responsáveis. Não significa que a pessoa não possa ler em fontes confiáveis, né? Hoje em dia a gente Claro, tem a BDA, que é um teste, desculpa, que é um um site, site. né? Que é a Associação Brasileira do... Eu não lembro bem a sigla, assim, mas eu sei que é tdh.org, algo assim. Uhum, Então, uhum. se vocês olharem, tem fontes confiáveis, tem lugares que vocês possam se informar, tem artigos lá, né? Busquem isso e busquem também um profissional. Você pode e você deve saber sobre o seu diagnóstico, né? Você tem que Uhum. saber. E quando você chegar lá com o psiquiatra, com a psicóloga, com a fono, enfim, com uma galera ali que você quer, de profissional de saúde que é capacitado para fazer o diagnóstico do TDAH,
você já sabe bastante coisas assim para poder informar o profissional, né? Então tem coisas que são Uhum. relevantes, outras não tanto, né? É importante que você saiba o que você tem, né? Só você sabe da tua dor, né? Então assim, todo Tá. mundo pode ter isso que tu falou, todo mundo pode ter feito 5 anos de piano e ter parado, mas era uma coisa que eu queria muito, não era uma coisa que tu queria muito aprender um instrumento musical, mas é muito difícil porque a gente não tem o controle inibitório, essa flexibilidade cognitiva, essa insistência na tarefa, ela é falha, né? É a mesma coisa que você falar para pro diabético falar assim: oi, corpo, tudo bem? Produz insulina que agora eu preciso. E a mesma coisa que você falar para um TDAH, que tem uma disfunção executiva, produz dopamina. Oi, cérebro, dá para produzir dopamina agora que eu quero me manter ativo e focado nessa tarefa? Não tem como, não tem como. Por isso que, em alguns casos, a gente vai utilizar a medicação, e aí eu nem entro nessa parte, eu deixo para os psiquiatras e médicos, né? Mas em Uhum. alguns casos se usa a medicação, em outros, talvez muito pontual, ou lá de vez em quando. Ou, por exemplo, isso, né? Você é psicóloga, provavelmente você faz várias coisas, né? Você dá aula, você faz lives, e aí o teu dia mais dinâmico, ele funciona melhor, porque ativa o nível de dopamina. Estou fazendo essa tarefa. Agora eu vou para outra. Ah, essa tarefa ficou inacabada. Bom, vou lá, vou fazer igual. E isso é uma pessoa que já está gerindo o seu diagnóstico. Agora, para uma Uhum. pessoa que não sabe gerir o seu diagnóstico, ela vai sofrer com isso. Eu não consigo terminar essa tarefa, eu sou burro, eu sou insuficiente, eu não sou tão bom quanto os outros, eu me comparo com o meu colega de trabalho, eu me comparo com o meu colega de colégio, né? Uhum. Eu levo um tempo muito maior para terminar uma atividade, né? Então é isso, Sim. né? Uhum. Pois é. Então, gente, eu queria aqui, antes da gente encerrar, só agradecer aqui os comentários de Bruna, live excelente, muito esclarecedora, parabéns. Fátima também gostou, né? Ótimo tema, parabéns pela forma, né? Com que está sendo colocado. Mandou beijos. Mariana também parabenizando, muito bom. Então, gente, espero, né, que todo mundo tenha aproveitado esse conteúdo. A live vai ficar salva. Ângela, compartilha, né? Você meio que tem sua rede aqui, é mais particular e tudo, mas Uhum, compartilha aí onde é que as pessoas podem te encontrar, falar com você. Onde que você uhum, atende, já que você falou que não faz avaliação online, então não vai ter essa uhum. possibilidade, pessoal, infelizmente, né? De quem É, está te ouvindo de outro local. Mas, então, enfim, fala um pouquinho para as pessoas. aham. Eu sigo mais ou menos o que o Dr. Tiago também falou ontem, né? Assim, quem quer saber aonde eu atendo, eu sou de Porto Alegre, moro em Porto Alegre, atendo aqui em Porto Alegre, é o que eu posso dizer para vocês. Então, quem quer saber onde eu atendo, me manda um direct ali, manda mensagem, eu respondo, quer mandar uma mensagem sobre alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar por ali, eu respondo, né? Eu não gosto de dizer onde que eu atendo, o endereço e tudo mais, por uma questão Uhum. de cuidado ético, e aí vocês podem entrar em contato comigo ali, eu informo também. Então, acho que é Joia. isso. Eu adorei, né? Espero que a gente possa fazer mais sobre isso, mais sobre TDAH, ou mais sobre qualquer outra coisa, sobre neuropsicologia, psicologia, que é uma coisa que a gente gosta de falar. Quando a gente Aham, gosta de aham. falar, o assunto é Vamos, interminável, né? Vamos já deixar aqui então, né, um compromisso quando se, né, enfim, confirmar ou não seu diagnóstico, de repente a gente fazer uma live aí com essa troca de figurinhas, porque, por exemplo, você, pelo que eu entendi, tá algo mais assim voltado para desatenção, seria isso? É, bem desatento. O meu Pois é é, desatento. no meu caso não, já é de outro jeito. Então, assim, seria uma troca Mas de nunca é só figurinhas. um, né? Não, Eu tudo digo bem, mas assim, desatento, é mas não é só predominância, né? desatento. É É predomínio. predominância, exatamente. É o que predomina. Predominância. É, predomina. Então, Mas a gente se identifica, eu já me identifiquei já há muito tempo. Eu só preciso do médico lá falar assim, você tem, né? Então, fazer do jeito certo, né? Faça um diagnóstico do jeito certo. Vamos procurar a pessoa lá que vai fazer, vai te ajudar, mesmo que seja psicólogo, mesmo que você seja médico, que você eu faço, eu cheguei para o psiquiatra e falei assim, ó, eu faço o diagnóstico TDAH e eu tô aqui falando contigo, sim, então não né? pode ser, ó, não pode, gente, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, pelo amor de Deus.
né? Se a gente fala da importância, né, desse envolvimento multidisciplinar nesse processo e tudo mais, por que que a gente ia ficar de fora se colocando numa posição de saber mais do que qualquer pessoa e tal? Não, aqui a gente faz o que a gente fala, né? Isso eu acho que isso é muito importante. Ó, então, eu vou deixar o perfil de Ângela. Antes de tu finalizar, só quero dar um recado para os colegas psicólogos ou os alunos que às vezes a gente dá aula lá na clínica onde eu atendo, a gente dá algumas aulas e explica algumas coisas, é assim, levem sempre o código de ética junto com vocês, né? Então, sejam sempre éticos, cuidadosos nos atendimentos, cuidadosos com as pessoas, tenham um carinho por quem você está atendendo, né? Olhem esse indivíduo de verdade, né? Pode ser que tu seja a única pessoa que está escutando, né? Essa pessoa realmente escutando, não só ouvindo, escutando realmente, né? Então, assim, tenha cuidado com as informações, tenha carinho pelo que você está fazendo. Se você não sabe fazer um diagnóstico disso ou daquilo, encaminha para outro colega, né? Seja ético super importante. E responsável, né? Claro, encaminhe para outro colega que seja que faça isso, não é que seja melhor do que você, mas que faça esse diagnóstico da melhor forma. E nunca trabalhe sozinho, né? Trabalhe sempre com colegas. Por isso que a gente está aqui hoje. Sim, né? Com certeza, claro. Olha, gente, eu costumo dizer que é impossível um psicólogo ou uma psicóloga dizer que sabe de tudo da área, assim, sabe? Eu acho que é muita pretensão, né, a pessoa afirmar isso. Então, quando alguém chegar e falar, olha, eu não tenho condição de atender esse tipo de demanda, não encare como uma rejeição, muitas vezes, não, mas um cuidado e uma preocupação para que você, né, tenha, ou você ou algum parente, a pessoa próxima, tenha o melhor acompanhamento. Então, eu acho que é isso super importante, também reconhecer as nossas limitações e se cercar de pessoas para compor essas, como é que eu posso dizer, complementar, vamos dizer assim, né? Onde a gente, pessoas que nos complementem. Eu acho que isso é super importante, ter essas pessoas próximas. Bom, eu queria então só, algumas pessoas também falaram aqui, a Elza, né? Todo mundo falando, agradecendo e parabenizando, a Linda, Bernardo, Rafael, Elza. Elza, a gente vai acabar, hoje não vai. Mas vai ficar gravado. Mas vai ficar gravado. Se você chegou depois, vai poder ver a gravação. Bom, como eu ia dizer, eu vou deixar o perfil de Ângela, né, associado à live. Então, quem quiser entrar em contato com ela através do direct, vai poder encontrar lá na live salva, tá bom? Então, Ângela, muitíssimo obrigada por você ter aceitado. E foi assim, foi um negócio meio rápido. Quero. Gente, olha, eu adoro. Adorei, eu sou assim. Eu faço isso sempre. Eu sou extremamente objetiva. Quero, não quero e vou. Joia, adorei. Então, assim, já fica aqui nosso compromisso para um próximo encontro, para a gente trocar mais figurinhas sobre o tema, tá bom? Isso aí, então. Obrigada, tá? Adorei participar. Obrigada pelo convite. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que ficou até agora e que nos acompanhou e permitiu a gente entrar aí na vida de vocês um pouquinho. Ótimo. Então, gente, vou encerrar agora. Então, sim, lembrando que essa semana ainda não acabou. Amanhã tem a terceira live dessa série, né, sobre TDAH que eu estou fazendo. Semana que vem tem mais 3. Então, quem veio aqui, que chegou, né, pelo perfil da Ângela e se interessou pelo tema, acompanha na minha página, né, que tem toda a programação, algumas publicações extras também sobre isso tudo que a gente está conversando aqui nessa semana e na próxima, tá bom? Então, gente, vou encerrar agora. Beijo, obrigada, boa noite, tchau, tchau. Tchau.